assim ainda em uma pré-temporada mal feita. Tem gente já jogando bola. Essa história do começo, assim, os clubes se representaram no dia 3 do Palmeiras. O Palmeiras está jogando bola. Mas bola, muita bola. O Palmeiras está jogando bola. Assim, ainda está com o breque de mão puxado. Os clubes se representam, mas tudo bem, mas você já tem um parâmetro, você já tem uma régua de balizamento aí. Os clubes se representaram no dia 3, correto? Correto. Faz 35 dias já que todo mundo está treinando. Estrearam no dia 17. Estrearam no dia 17 com 2 semanas, mas já tem mais de um mês de preparação. Você vê o Palmeiras com um técnico novo, com vários jogadores novos, jogando em um nível muito superior ao São Paulo. Mas aí você entra no campo das contratações, a qualidade. O Palmeiras, segundo o Footstats, é o time que melhor toca a bola. O São Paulo fez o 7º jogo na temporada ontem. O 7º jogo do São Paulo na temporada ontem. O primeiro tempo do São Paulo ontem foi bom. O primeiro tempo do São Paulo ontem, o Bragantino não conseguiu chegar. O primeiro tempo de São Paulo teve velocidade, o Nenê foi muito bem pelo lado do campo, o Ingrato jogou bola no primeiro tempo ontem, que é o camisa 10, que eu não falo mais o nome, é o Ingrato que o São Paulo tem. O Marcos Guilherme colocou velocidade, Jusilei fez um grande primeiro tempo. Eu gostei muito do primeiro tempo do São Paulo ontem, não achei o time lento. O problema é o segundo tempo, os caras não conseguem fazer o que fizeram no primeiro tempo, o São Paulo tomou sufoco. O primeiro tempo de São Paulo ontem foi aceitável para começo de temporada. Eu tenho um pensamento, uma convicção. Eu acho que as contratações que o São Paulo realizou, elas foram desequilibradas com o time, com o material humano que já tinha. Mas o que Nesse ponto aí, eu acho que o Dorival está correto, tinha que ter mais jogadores de velocidade. O Quintino, o São Paulo contratou 10 jogadores. O São Paulo contratou mais do que o Palmeiras. Quando a gente fala... Não contratou bem. Concordo com você. O São Paulo contratou vários jogadores. Sim, mas o que falta, o Flamengo de São Paulo, que contrata vários jogadores para a mesma posição. Tá bom, o São Paulo precisa fazer o quê, então, para chegar no time ideal? Que falta o quê, então? Só organização? Não, eu estou perguntando. Aí é subjetivo. Para mim, falta o lateral. Que, por sinal, o Dorival Júnior me respondeu aqui que não é o Jonathan do Atlético Paranaense. Mas o Militão não tem comprometido, hein? Não. O Militão não tem comprometido. O Militão é melhor do que o Buffarini e o Militão é melhor do que o Bruno. Melhor que os dois, jogando. Outra coisa, ontem eu conversei com o Trellis, que aliás é difícil entender o que ele fala, enrolado para dedéu. Você não berrou? Eu tentei, Mauro. Ele disse o seguinte: eu sou camisa 9, centroavante de área. Ele quer jogar como o centroavante de referência. E o São Paulo pagou 6 milha nele. Mas peraí, deixa eu falar uma coisa, Ricardo. É o seguinte, o Trellis tem 28 anos. Né? De 2011 para cá, sabe quantos gols o Trellis, que é camisa 9? Ele falou ontem. Se diz camisa 9, tem na carreira, centroavante, não é goleiro não. 42 gols, sim. Uma média de 6 gols por ano. E só por time médio. E só por time, eu vou falar, os esquadrões. Ele embalou no passado, Monarcas Morelia, Deportivo Pasto, La Equidade, Arsenal de Sarandi. É só esquadrão do terceiro escalão do futebol latino-americano. Se você pegar a carreira dele, Bernardo, como você disse aí, Mauro, ele não ficou mais de uma temporada no time. Ele roda mais que maçaneta de motel. Todo ano ele rodou mais que o Borja. Espaço aberto para a galera do Mais 90. O Marcelo, 7590251, falou o seguinte. Ô, Ricardo Martins, você não acha que o São Paulo tem que começar jogando com o Brenner no lugar do Diego e colocá-lo, se necessário, no segundo tempo? Ô, Marcelo, você já quer defenestrar o Diego Souza, é isso? Cara, eu acho que o Diego Souza é mais jogador que o Brenner, né? O Diego Souza tá com problema de peso, isso é muito claro. O Diego Souza ainda tá acima do peso, é um jogador que o próprio Dorival disse que precisa de jogo, precisa de ritmo de jogo. O Brenner é muito bom jogador. Eu não teria tirado o Brenner do time. Não teria tirado o Brenner do time. O Nenê fez um bom primeiro tempo ontem, é verdade, mas acho que o Nenê poderia ter chegado e ficado no banco. Eu sou obrigado a reconhecer que o Ingrato é importante para o São Paulo. Vamos ouvi-lo, então? Vamos ouvir, então. Ô, Cueva, fala aí do desempenho do São Paulo, então, na sua opinião. Não, bom, primeiro, feliz, ¿no? Feliz, uno tiene que estar feliz por ganar. Acho que es lo más importante. Acho que también un primer tiempo muy bom, un segundo tiempo que bajamos quizás la intensidad, mas son cosas que se puede corregir. Pero feliz porque mis compañeros me dieron esa confianza para yo poder rendir dentro del campo y ahora sí a seguir trabajando para mejorar, ¿no? Que es lo más importante. No, yo tengo que mejorar cada día. Lo que sí acho es que estoy feliz porque volví a jugar, mis compañeros, el cuerpo, el comando técnico, bueno, me dio la oportunidad de comenzar el juego. Ahora tengo que seguir trabajando para mejorar día a día y cada juego, bueno, vencer, que es lo más importante y lo que queremos.
Essa linha de 4 do meio, com o Marcos Guilherme pela direita, o Petros às vezes recuando para encostar no Jusilei, o Nenê por dentro e o Cueva pela esquerda, até pela característica que eventualmente pode mudar com a bola nos pés, o Nenê abre, o Cueva vem por dentro, até pela característica ser destro. Claro que na recomposição melhor o Cueva que vai correr pelo Nenê. Mas dá para fazer, ainda fica lento, aquela coisa e tal. Agora, de novo, e ontem acho que mostrou um pouquinho isso, é que pelo menos por hora o elenco está abraçado ou tolerando o Cueva. Então, menos mal dentro do panorama. Ficaria com a segunda opção, Mauro. Passada. Pode ser, mas por enquanto está tolerando, então segue o jogo e que pode seguir melhor. É melhor e que esse clima de paz possa ajudar o São Paulo também a se recuperar. Né? A briga não leva a nada. O Mauro, por exemplo, brigou com a Gillette. Hoje não é assim que faz. Tem que ter um clima bem sossegado hoje, né? Não é isso, Ricardo? É isso sim. O que chamou muita atenção no gol do Nenê ontem, na comemoração, exceção feita ao Sidão, todos os jogadores foram abraçar o Nenê. O Nenê foi muito bem recebido pelo grupo, quer dizer que o Sidão está em crise? Não, coitado, mano, estava no gol. Agora, nesse esquema que o São Paulo jogou, em alguns momentos ontem, o São Paulo teve os dois volantes. O Jusilei saindo muito mais para o jogo. O Petros vai sofrer muito nesse esquema novo. Vai. Já está sofrendo, hein? Já está sofrendo, hein? No jogo contra o Botafogo, o Petros... Desculpa, Bernardo. No jogo contra o Botafogo, o Petros tentou chegar na área várias vezes. Verdade. Várias vezes. Ele está ficando muito. Mas ele não tem uma boa conclusão. Até ele arrisca bastante. Mas ele vai sofrer, viu? Eu acho. Agora... E o Jusilei está jogando Ele está bola. mal escalado, o Petros, hein? Eu acho que ele está mal escalado. Eu acho que o Cueva... O Cueva está vindo para todas as entrevistas. Eu queria ressaltar que o cara não tá se esquivando, não. Ele cometeu um erro, está dando declarações em todos os jogos. Mas por que você acha, Bernardo, que o Petros está sendo mal escalado? É o seguinte, no jogo contra o Botafogo, o que aconteceu? O Dorival o escalou mais adiantado, né? Jogando centralizado pelo lado direito, ali perto do Marcos Guilherme. O que acontece? O Jusilei ficou sozinho, né? Então o Petros fica jogando adiante, ele não tem, como disse o Pretzel, qualidade para finalizar. O último passe dele é ruim. E teve um último passe ruim. Errou tudo, errou todos os passes no jogo contra o Botafogo. E aí o Jusilei ficou sobrecarregado, tanto que o Dodô e o Danielzinho caíram em cima dele. Por isso que o Botafogo, no primeiro tempo, dominou o jogo contra o São Paulo. O que aconteceu no segundo tempo? O Dorival trouxe o Petros para trás, um pouco mais para trás, da forma como ele jogou em 2017, após a chegada do Hernandes. Aí o São Paulo melhorou um pouco na partida. O Petros não pode jogar nessa posição. Agora eu quero falar em relação... Ele fez isso ontem, Bernardo, e quem está conseguindo tem muita qualidade, tanto que tem um lançamento para o Marcos Guilherme espetacular, que ele perde o gol, é o Jusilei. O Jusilei é o cara que está saindo com essa bola de trás do São Paulo. Eu gosto dessa saída de bola do Jusilei. Agora, só em relação ao que você falou do Diego Souza, eu gosto do seu otimismo. O Diego Souza, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Só 2 deles acham que o Diego Souza é centroavante. O Tite e o Dorival Júnior. Não é centroavante, é falso 9. É diferente. Essa questão, é diferente. Mas assim, durante o jogo, ontem ele saiu um pouco mais, gente. Bernardo, você quer saber que o Dorival, para mim, ele não acha, mas ele vai na onda aí de que todo mundo está ajudando o Diego Souza para ir para a Copa do Mundo e até junho vai ser assim. Aí depois do segundo semestre, vão botar o Diego Souza em qualquer lugar. Mas não tem lugar para ele. Então, aí não sei. Aí o Dorival se vire. Atenção, se o Diego Souza não for escalado como chamado falso 9, ele não tem espaço no time de São Paulo. Não sei. Tem 3 anos de contrato, hein? Mas vai jogar no lugar de quem? Não, você tá... Não tem. Você tá falando negócio. Tá, mas eu quero que você me diga. Então você responde no lugar de quem? Não sei, talvez... Vai tirar quem? Vai tirar o Ingrato? Não. Vai tirar o Nenê? Não vai tirar. Qual é a estratégia do São Paulo, gente? Mas só uma coisa. Eu acho que não vai dar certo. Fala aí. Só uma coisa. Pro Diego Souza deixar de ser escalado nessa função, mesmo que ele possa ter a liberdade de se movimentar, teria que ter alguém para ocupar ali. Isso. O Trellis, por exemplo. Vamos pensar no Trellis. Aí entra o Trellis. É o tudo Brenner, bem. cara. Esquece o Trellis. Tá, entra o Trellis. 6 milhões? Entra o Mas Trellis. esquecer. E aí, o Diego Souza jogaria aonde? Recuado no lugar do... É Diego Souza e mais 10. O Diego Souza... O Ricardo está equivocado nessa. O São Paulo pagou 10 milhões de reais para jogar Diego Souza, Dorival, Diego Souza e mais 10. Quem sairia? Olha alguém. Eu tiraria eu tiraria o Cueva. Não, o detalhe é o seguinte, ele ia tirar o Cueva. Mas aí precisou do rapaz urgentemente. Gente, mas se nós falamos aqui que o São Paulo... Se a gente fala que o São Paulo é um time lento, aí você vai colocar o Diego Souza no lugar do Cueva. Vamos jogar de cadeira. Isso aí. Não, mas é o seguinte, qual é a estratégia do São Paulo em relação ao Cueva? Todo mundo sabe. O São Paulo quer vender o Cueva após a Copa do Mundo. Isso. Eu acho que poderia vender agora se aparecesse. Poderia, mas o São Paulo acho que vai ganhar mais dinheiro depois da Copa do Mundo. Eu acho que o Cueva não vai fazer uma grande Copa, porque o Peru caiu no grupo da Dinamarca e da França. Eu não sei nem se o Peru vai classificar. Qual é a chance de o Peru se classificar às oitavas de final nesse grupo? A Dinamarca tem o Eriksen e a França uma das favoritas. Só como informação, já trouxe aqui. O Diego Souza para o técnico Dorival Júnior é o chamado falso 9. Ele foi contratado para isso.
Se ele não der certo aí, eu discordo radicalmente do seu Alexandre Pretzel. Ele não tem aonde jogar nesse meio de campo do São Paulo. Aonde, Mauro? Como ele jogou no Sport. atrás. No lugar de quem? Vocês têm que montar o time. Não adianta vocês falarem. Marcos Guilherme, joga assim, Jusilei e Petros, na frente 3. Marcos Guilherme, Diego Souza e Nenê e à frente o Brenner. Desculpa, eu não gosto dele. Dorival, te dei a dica, hein? Ô, Bernardo Mas Ramos, não precisa, ele não por aí pode... mesmo. Bernardo, eu não gosto, o cara é um ingrato. Mas ele tem que jogar, ele é melhor que o Diego Souza Mas o nessa São Paulo não posição. conta com ele pra depois da Copa do Mundo. Pós-Copa do Mundo. Ele tá falando Pós-Copa do Mundo. São Paulo não conta com ele. Pós-Copa do Mundo, eu não sei nem se o Dorival vai estar no São Paulo. Nem se você vai estar aqui. Eu aqui vou Eu acho que não emplaca Campeonato Brasileiro, viu? Olha Eu aqui. acho que não emplaca Campeonato Brasileiro. 10 jogos pro Ricardinho. 10 jogos pro 10 Ricardinho. programas, Mauro, já Eu quero mostrar aqui uns números que retratam esse início de temporada do São Paulo. Os Coloca pra números gente são aí. irrefutáveis. Como sempre. Pedro Ferrari colocando aí, ó, números do São Paulo na temporada. 7 jogos até aqui, né? 4 gols sofridos. É a melhor defesa desde a era Cuca em 2004. Quer dizer, faz Início de trabalho, sim. Claro, início de trabalho. A gente tem que traçar como parâmetro. Não adianta falar de meio de ano. Nós estamos em que mês? Em fevereiro? Então a gente compara com outros contra o fevereiros. Madureira, Não Bragantino, interessa. E nos outros anos foi contra o Real Madrid. Nos outros inícios de ano foi. Os jogos foram contra o Barcelona. Então, peraí, ó. Os começos de temporada, desde 2004, o São Paulo não tinha uma defesa tão boa em termos de gols sofridos. Só 4 em 7 jogos. Em relação ao ataque, foram 7 gols marcados. Esse é o pior ataque desde 2001. Faz 17 anos que o São Paulo não marcava tão poucos gols. E é o 10º em finalizações certas no Paulistão desse ano. Quer dizer, dos 20 clubes, o São Paulo é o 10º em o Diego Souza como centroavante, amigão, a tendência é cair nesse ranking. E o Diego ontem, Mauro, além de dar entrevistas, boas entrevistas, ele disse que, não tomamos gol há 3 jogos. Então eles também ressaltam isso aí. Né? O Dorival falou na coletiva. O próprio Flamengo no Rio, vamos falar já, não tomou nenhum gol nessa fase da Taça Guanabara, porém só fez 5, que é pouco. Então, assim, os números são refutáveis, sim. Você tem que discutir. Ademir, olha lá. Jogando com o time reserva, né? Então, o Flamengo tem time reserva. O São Paulo também jogou a primeira rodada com time reserva. Vocês têm que fazer justiça. Só um. Em 2004, que serve como base de comparação, que foi mostrado ali na tela, 2004, vale lembrar, gente, que o São Paulo jogou Libertadores. Aliás, era o time. O Cuca montou o time que seria campeão do mundo em 2005. Caiu contra o Secaldo, sim, na semifinal. E era um elenco completamente mudado. De 2004 tinha méritos. Eram jogadores que tinha acabado de chegar. Viu aquele pessoal do Goiás, aquela baciada do Goiás, né? Sim, o Josué. Danilo, Josué. Não, o Josué veio depois. Você viu o Marquinhos, o Valber. Velber, o meia. Era um time Fabão. Depois o Lugano, exatamente. Que tinha feito uma bela temporada 2013. Então, assim, era um time completamente modificado. O Fábio Santos estava começando como reserva da lateral esquerda, então tentando adaptar, quer dizer, já era o time com 3 zagueiros do Milton Cruz e do Rojas. Então era um elenco completamente modificado. Então assim, você tem que também relativizar isso. Agora, o São Paulo tem uma base do ano passado, mas de novo, é o time que mais sofreu com as ausências. Hernanes e Prato, principalmente que jogavam Hernanes e que poderia jogar. Problema de gestão, Mauro. Troca o pneu com o carro em movimento constantemente. Não. Trocou o time 3 vezes no ano passado. Mas esse ano não. Tinha que fazer os 2 casos. Esse ano não, esse ano São Paulo está contratando agora. O maior erro da gestão do São Paulo, na montagem do elenco para essa temporada aqui, esse é o maior erro. É contratar o Trellis. Ricardo. Os 6 milhões gastos no Trellis, esse valor é o dinheiro mais mal gasto no futebol brasileiro entre todos os times da Série A que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Para falar de elenco... 70%. Centroavantes colombianos precisa ter tomar cuidado. Bernardo, para acrescentar isso que está dizendo, ontem até eu citei aqui o time reserva do São Paulo, que hoje seria Jean, Bruno, Arboleda, Bruno Alves e Edmar. Araruna, Hudson e Shailon. Aí o Brenner, o Trellis e o Paulinho. Só tem um erro aí, né, Pretzel? O Anderson Martins é reserva hoje. Ele perdeu a posição. Ele perdeu a posição. Fazer o adendo pro time. E outra coisa. Mas não muda, viu? É muito bom zagueiro. Sim, mais jogador que o Bruno Alves. Agora, ontem no final do jogo... Não, mas só para terminar, eu citei esse time para dizer que o elenco de São Paulo
É um elenco... Está melhorando. E está entrando o Valdívia também agora. Ainda tem o Valdívia, E o torcedor de São Paulo está de parabéns. Acabou o jogo, vaiou o time pelo segundo tempo e está coberto de razão. Porque o São Paulo no segundo tempo... Só um negócio do Diego Souza. Bernardo, só um negócio do Diego Souza. Claro. A gente está falando do poderio ofensivo do São Paulo, né, Mauro? O Diego Souza é o cara que mais finalizou no Campeonato Paulista com a camisa do São Paulo, só que é o 27º do campeonato em termos de finalizações. Aí a culpa é do Diego Souza. Foram só 3 certas e 3 erradas. Em 5 jogos. Em 2001, que era o time começava com o Luiz Fabiano e o Kaká pedindo passagem. E a culpa é do Diego Souza. O São Paulo já fez o 6º jogo ontem. Não, mas é que ele não jogou contra o São Bento, né? É isso que você está contando. Então, ele entrou no jogo contra o Novo Horizonte no segundo tempo. Segunda rodada. Em 88, no meu primeiro trabalho dentro do futebol, eu fiz para o Instituto Datafolha, lá no Sul. A gente acompanhava jogos da Copa União, Mauro, em 1988. Que era a Copa União ainda. Não, era a Copa União. E aí, o que hoje é muito forte, Footstats, estatísticas e tal, nessa época tinha a tal da participação. O que era a participação? Era o toque na bola. Então tu botava lá, Mauro Betti, viu? 412 toques na bola, 412 participações, viu? Não, mas tô falando sério o negócio, viu? 412 participações no jogo, por exemplo. Então é o seguinte, quando eu escuto isso, que o centroavante é o cara que mais finaliza, ponto. Quantas vezes ele tocou na bola? Então. Isso aí eu gostaria de saber. Isso é algo que não é contabilizado. Não. Pelo Footstats é. De participação? De quantas vezes ele toca na bola? Sim, mas, pelos números do Alex, eu não tenho acesso. O Alex são 6 finalizações de Diego Souza? É isso? 3 no gol e 3 fora. Tem 2 gols já, cara. Já tem 2 gols. Em quantos jogos? O Diego Souza. Em 4 jogos e meio. O gol contra o Botafogo você faria. Entrou no intervalo no segundo tempo. 4 jogos e meio, 6 finalizações e 2 gols. Pra mim tá bom. Agora, com camisa nova. Pra mim tá bom. Ano passado, o Fábio Carilli, para ajustar aquele Corinthians campeão brasileiro, ele falou que primeiro tinha que se preocupar em acertar a defesa para depois ver o ataque. Isso. Fechou a casinha primeiro. Se a gente for analisar esses números por esse prisma, como diria o Mauro Betti, prisma. Isso é um preço do DKL. Não, quem diria é o Roger. O Roger não tem na capa do disco assim, o São Paulo hoje está muito bem na defesa e agora pode começar a arrumar. Pode ser uma tendência de começar a arrumar o ataque. Ilusão, até eu queria fazer um adendo, queria ser auxiliar técnico do time do Alexandre Pérez, se ele me concede essa honra. Não, ele já caiu, filho. Quando ele escalou aqui a defesa titular, a reserva, perdão, do São Paulo, ele colocou lá o Arboleda. Para mim, o Arboleda em boas condições físicas e vai melhorar, vai se recuperar daqui a pouco. É titular ao lado do Anderson Martins. Rodrigo Caio, para mim, hoje é banco do time. Eu defendo. Você tem razão. O ano passado, o Arboleda terminou melhor que o Rodrigo Caio. Pera um pouquinho, então. Pera. Se o Bernardo fala que o Rodrigo Caio, para ele, é banco, aí vem um Real Sociedade da vida. Oferece 18 milhões de euros. Quanto vale o Arboleda? E o São Paulo ainda deixa na mão do jogador para ele decidir se vai ou não vai e não faz nenhum esforçozinho para liberar o atleta. Aliás, eu queria saber do Rodrigo Caio. Como é que foi esse negócio? Me explica direito, Rodrigo Caio. Não foi no final da janela, no último dia da janela, mas eu tenho objetivos na minha carreira e eu tenho... o mais importante para mim é em busca disso. Claro que é uma grande equipe, uma equipe que briga no meio da tabela do Campeonato Espanhol, mas eu acreditei que não era o momento certo. Cheguei na seleção pelo São Paulo, jogando em alto nível no São Paulo, e acredito que estando no São Paulo eu tenho mais condições em brigar por um espaço na Copa. Então eu quero seguir assim, trabalhando, me dedicando, procurando dia a dia melhorar para que eu possa ter a oportunidade de chegar na Copa e ser convocado, que é o meu grande objetivo, e isso eu deixei sempre bem claro. A informação que eu tenho é que o São Paulo recusou os 18 milhões de euros porque deixou o jogador à vontade para decidir a vida dele. E o Rodrigo Caio acabou de falar. Não foi, a gente sentiu isso nas palavras dele, porque ele ainda tem esperança de ir à Copa do Mundo. Ou seja, se ele fosse para o Real Sociedade, ele acha que não teria mais chance de sonhar com uma vaguinha para a Copa do Mundo. Só que o São Paulo, com isso, perdeu 18 milhões de euros. E o Rodrigo Caio não foi a primeira vez que ele recusou. Não. Acho que em 2015 o Atlético de Madrid tentou levá-lo. Mas ele estava machucado. Né? Tudo bem. Não passou no exame, né? Ele não passou no Valência, no Valência. Então ele reclama dos empresários. Também tem o futebol grego atrás dele. Não. Turco. Não, do Zenit também.
Exatamente. Zenit. Agora você, o Rodrigo Caio. Da Rússia. Não, Rodrigo Caio. Eu tenho uma lista Nem se você fosse pro Barcelona das Espanha, como diz o Mauro Betti, você iria à Copa do Mundo. Sua chance para a Copa do Mundo não existe. Não é só Seu isso. ano passado foi horroroso e o Bernardo tem razão. Não, já tinha obrigado. dito isso aqui. O Arboleda terminou o ano passado melhor do que o Rodrigo Caio. Melhor do que o Rodrigo Caio fez um ano horroroso. Só foi para a seleção porque é bonzinho. Isso. Não é também. É sim. O Rodrigo Caio, em péssima qualidade técnica, ele é 2 vezes melhor do que o Arboleda. ruim, O Arboleda, defensivamente, deixa a desejar. É um Galvão da era moderna. Nossa Senhora. Eu lembro que o Galvão jogou no Atlético do Santos na virada do século. Mas só rapidinho, em cima do Rodrigo Caio, ele fala bem, com todo respeito, já desrespeitando, a Real Sociedade é um grande time, porém luta por posição intermediária da tabela. 14º Aí respondeu, colocado. ponto. Tá, É mas, isso. peraí. Mais Então, seleção. mas com essa situação, o Rodrigo Caio que já recusou Atlético de Madrid, Valência, Lazio, Milan, Sevilha, Inter de Milão, Zenit e agora o Real Sociedade. O São Paulo perdeu 18 milhões de euros ou ganhou o Rodrigo Caio? Deixou de ganhar. Deixou de ganhar. Acho que é fundamental a diferença entre perder e ganhar. Tá bom. O São Paulo deixou de ganhar 18 milhões ou de ganhou euros. mais ao manter o Rodrigo Caio? Ou continuar com o Rodrigo Eu ainda Caio? acho que precisava mais do dinheiro do que o Rodrigo É Caio. assim, ó. Mas vamos ver vocês aqui. Vocês acham que vai aparecer algum clube que vai oferecer mais do que Não. 18 milhões de euros? Não. Então perdeu 18 milhões de euros. Perdeu, concordo com o Alexandre Preto. Você tem mais um, hein? Você, se é jogador de futebol, qualquer um de nós aqui, Não, ninguém é. mais o nosso amigo telespectador. Se chega a Real Sociedade em 14º lugar no Campeonato Espanhol e você nutre uma ilusão que não existe, na minha opinião, de jogar a Copa do Mundo, você vai trocar o São Paulo pelo 14º colocado do Campeonato Espanhol, com Mas tá viés na de Europa, baixo, né, porque vai Bernardo? jogar com o Real Madrid. Depende, dinheiro na mão é vendaval, diria Paulinho da Viola, desde 78. Bernardo, se você Mas acredita, 76. se você acredita no seu potencial, se você acha que você é um jogador que pode disputar uma Copa do Mundo, ser jogador de seleção brasileira, e você já teve alguns convites e a coisa não andou, por que não ir para o Real Sociedade, como diz o Mauro Betti, para ser a sua porta de entrada na Europa depois, que é sempre a porta de entrada até na Europa, óbvio, jogar num grande clube. O Mauro- Então, o Rodrigo Caio, também acho, o Rodrigo Caio, no meu modo de entender, perdeu uma grande chance de jogar na Europa, e o São Paulo, eu tenho certeza que o Leco deve ter ficado desesperado em não ter pego 18 milhões. Posso falar, ele tem de agradecer por não ter ido jogar no Atlético de Madrid, porque ele ia esquentar banco eternamente lá. Veja, você tem lá o Godin, Muito bom. né? O Jimenez, os dois uruguaios. Né? Não tem lugar lá. mas o Mauro- Tinha o Miranda Na até época, pouco tinha tempo. Miranda, Exato. era a melhor zaga do mundo. Aquela zaga vice-campeã da Champions em 2014 e Cascuda, campeão espanhol. O Malcom, Simeone. o Malcom foi pro Bordeaux e hoje pode parar num grande na Inglaterra. Mas Tá, há exemplos, o Fred, que jogou no Inter, tá indo pro Manchester isso aí. City. Tá no Shakhtar da Ucrânia. O William foi para onde? O Deco, O Shakhtar hoje está no eu não lembro se foi na- Chelsea. Só que o cara acreditou nele, o Rodrigo Caio não. O Deco saiu do Corinthians de Alagoas. Ele tinha saído do Corinthians 97 para um time menor, que eu não lembro em Portugal. Também Para chegado tirar no o Porto. Deco. Então, assim, claro, o próprio Pepe, o Kleber. O Firmino, gente. O Firmino tá aí hoje. O Ferrari. Tá aí. Figueirense, Hoffenheim. Então, o Hoffenheim chegou a jogar a segunda divisão da Alemanha. O Rodrigo Caio é o seguinte, a real aqui. O Rodrigo Caio tá com essa ilusão de Copa do Mundo que ele não vai, e ele fala, cara, eu vou pro Real Sociedade, eu não vou sair de lá. Eu acho que ele pensou isso. Só pode ser porque não. Ó, desculpa, Rodrigo Caio, Copa do Mundo pra você, não tem Ricardo, chance. tu achou, o ano passado, Ricardo, o ano passado tu achava que o Dudu tinha chance de ir pra Copa. E o Rodrigo tu acha que não? Pelo ano. Por favor. Não, lamento. Por favor. Obrigado. Vou mais uma vez. Agora ele te pegou. Vou mais uma vez Te pegou explicar. na curva. Vou mais uma vez explicar para esse cidadão que não consegue entender. Obrigado. Eu defendi o Dudu. Aqui tem coerência. Eu Obrigado. defendi o Dudu na seleção brasileira pelo que ele tinha jogado no ano anterior. 2016. E eu disse que o Dudu foi muito bem convocado para aquele amistoso contra a Colômbia, que ali ele poderia chegar à Copa do fez um Mundo. gol, inclusive. Peraí, Mauro Betti. O Rodrigo Caio fez um ano horroroso, péssimo, abaixo da média, e só foi à seleção brasileira Não, também não. porque ele teve aquele gesto bonzinho no Morumbi. Não. Então, senhor Alexandre Pretzel, Não, não não. tem incoerência. Tem. O que Não. falta pro senhor é inteligência. Eu falei uma coisa e outra coisa. O Rodrigo Caio fez um ano horroroso Não. no ano passado. Eu falo pra você,
10 zagueiros jogaram mais do que ele ano passado. Só pra citar um, Jeromel. Só pra ficar em um, pra parar aqui. Eu não preciso berrar. 10 e cita um. Tá? Primeiro que eu não preciso berrar. Mais, eu falo. Primeiro que eu não preciso berrar pra tentar afirmar minha tese. Eu também não. Em nenhum momento. Isso. Eu não preciso gritar todos os dias aqui pra mostrar que eu tenho opinião e conteúdo. Também não. Ponto, viu? Eu nunca chamei ninguém de burro aqui. Não. Agora, incoerente é sim. Não. Porque eu debati a mesma coisa um ano atrás, porque ele queria o Dudu na seleção. E hoje acha que o Dudu não joga nada e nem o Rodrigo Caio. Não. Piada. Palavra na minha boca, você não vai pôr. Tá aqui. Palavra na minha boca, o senhor não vai pôr. Não é burrice. Palavra na minha boca, o senhor não vai pôr. Inteligência. Inteligência desse lado. O Dudu fez um ano. O Dudu fez um ano espetacular que podia sonhar com seleção. O Rodrigo Caio não. E esse ano do Dudu até aqui é a tua opinião sobre o Rodrigo Caio. É óbvio. Quem tá falando sou eu. Quem manda na seleção é o Tite. É o Tite. Que só convocou porque o Rodrigo Caio foi bonzinho. Grito eu penso, viu? Quem mais ou menos. Mais ou menos. Mas incoerência não presta, vai estar pesando o Marco Ricardinho. Não, é que porque não dá. Pedido de incoerência. Cadê a gravação da incoerência? Eu respeito o tom de voz dos outros, só isso. Uma incoerência foi detectada. Da senhora, porque qualquer um pede uma incoerência, você já solta isso aí. Você é muito volúvel. Você é volúvel, que eu incoerente é a senhora, dona gravação. E não retira uma incoerência. Eu falei sobre o Dudu. Ok, Maria acabou. vai com as outras e por que a Maria? Acabou, chega. O São Paulo já foi discutido, o Rodrigo Caio já foi elogiado pelo Ricardinho. Não, por mim não.